mais ou menos 90% da sociedade brasileira se diz cristão, tipo os católicos e os evangélicos. Sim. Só que esse discurso cristão acabou se tornando uma coisa conservadora e o que foi o que elegeu Bolsonaro e toda a representante de extrema-direita. O que você acha que se transformou desse discurso de Jesus para o que é hoje? Isso faz muito tempo. Na verdade, o evangelho nasce na periferia entre os pobres, os maltratados. E os primeiros séculos continuou sendo uma experiência religiosa muito popular, muito periférica. No século IV, tem uma virada histórica muito grande para essa religião. Quando o evangelho, ou o cristianismo então nascente, deixa de ser uma religião popular e é abraçada pela institucionalidade, pela oficialidade do Império Romano, vira religião do Estado. Então, esse é um marco que tem consequências profundas sobre a interpretação da vida de Jesus, a interpretação sobre a Bíblia, a interpretação sobre poder, sociedade, configuração das relações humanas. O que eu quero chamar a atenção é que essa virada conservadora já aconteceu há muito tempo, quando o cristianismo hegemônico se tornou oficial, institucional, amante do poder e da doutrina. Sempre houve, e eu gosto de dar visibilidade a isso, uma tradição cristã popular, arejada, acolhedora, emancipadora. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse conservadorismo não é uma novidade. Afinal, foi dentro da lógica do cristianismo oficial que teve as cruzadas sanguinárias e genocidas, a colonização racista e escravocrata da América, a dizimação de povos indígenas, apoio a ditaduras civis militares no século passado. Então, não é uma novidade ver o cristianismo capturado por um discurso de poder que nada tem a ver com a sua origem social, histórica, na pessoa de Jesus de Nazaré. Você vê algum problema, por exemplo, de ter uma pessoa que se diz cristã na política? Nenhum problema. A questão, definitivamente, para mim, não é essa. A laicidade ou a democracia não devem excluir a participação de religiosos na política. A questão é a qualidade, a característica desta participação. Então, achar que existem dimensões completamente separadas por um muro rígido, intransponível, aqui a religião, aqui a política, eu não acredito nessa formulação iluminista. Porque, vou dar o meu exemplo, colocar isso de maneira mais de testemunho pessoal. Como é que eu vou separar isso dentro de mim? Eu sou, por definição, um ser político, como todo ser humano é. Não só um ser político, como todo ser humano é. Eu sou engajado politicamente. Eu tenho intuições, convicções e posições. E eu sou uma pessoa religiosa, eu creio em Jesus. Como é que eu separo isso dentro de mim? Não existe essa separação, eu sou tudo isso ao mesmo tempo. Fé e política se relacionam inevitavelmente. A questão está na característica dessa relação. Quando a fé é um projeto de poder que impõe uma doutrina para o conjunto da sociedade, isso é antilaico, antidemocrático, arbitrário e absolutamente violento. É o que a gente vê hoje no Brasil. Mas também tem a fé que me inspira a lutar por justiça, pelo bem comum, o que foram os freis dominicanos lutando contra a ditadura, o que foi Irmã Dorothy lutando contra os latifundiários no Pará, o que foi Martin Luther King lutando contra o racismo, a segregação racial nos Estados Unidos, todo mundo inspirado pela fé. Não tem como separar. A questão é a qualidade desta relação entre fé e política. Não, então você acha que, por exemplo, um líder político jamais pode utilizar a Bíblia ou o slogan do Bolsonaro, Deus acima de tudo, como uma Esse slogan, ferramenta política? Deus acima de tudo é uma expressão fascista. Por quê? Porque, na verdade, não é Deus. É a projeção de Deus, do Bolsonaro. Ele usa a sua projeção de Deus para impor à sociedade uma determinada moral. Isso esconde sede de poder e arrogância. Deus é Deus. Teologia não é o estudo de Deus, é o estudo da nossa narrativa sobre Deus. Por isso que é fascista. Porque é pegar uma narrativa sobre Deus, achar que ela é única, verdadeira e totalizante e buscar mecanismos de imposição e força para que toda a sociedade se adeque a isso. Então isso tem um dispositivo de vontade de domínio.
Deus acima de tudo é uma formulação, do ponto de vista político, perigosa, violenta e fascista. E eu diria que antibíblica. Se eu for discutir teologicamente, o Deus que aparece na Bíblia está muito menos acima e muito mais no meio do povão. Ele está muito mais manifesto na terra do que no céu, entre os pobres, entre os pequeninos, entre os corpos oprimidos. Tanto do ponto de vista político quanto bíblico-religioso, essa afirmação é absurda, perigosa, violenta. Na verdade, é o próprio Bolsonaro acima de tudo.